Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo Silva. Conteúdo da aula de hoje, estudaremos noções sobre o tema balanceamento de equações químicas. Vamos lá para a nossa aula. Então, a gente vai iniciar com esse exemplo aqui, ó, do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Se em um laboratório os cientistas, se eles misturarem o gás hidrogênio, que é esse aqui, ó, na proporção de 2 moléculas de hidrogênio para cada uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio, e de repente eles soltarem uma faísca elétrica, dispararem uma faísca elétrica dentro desses gases hidrogênio e oxigênio, o que acontece? Acontece uma pequena explosão e uma nova substância química é formada, que é a água, tá certo? Então, o balanceamento de equações químicas tem a ver com isso, ok? Tudo que se forma depois da reação química tem que conter a mesma quantidade de átomos que antes da reação química. Vocês vão entender melhor conforme vocês forem vendo mais exemplos, ok? Prossigamos. Aquela reação que vocês viram no slide anterior, ela se sintetiza nessa equação química aqui, ó. Vocês sabem que tudo que vem antes da seta é chamado de reagentes. Não é isso? E vocês sabem que tudo que vem depois da seta é chamado de produtos. Ok? Porém, como aqui só tem moléculas de água, então é o produto. Ok? Vejam só. Se a gente for olhar os átomos de oxigênio, que são esses vermelhos, quantos átomos de oxigênio a gente tem antes da reação química? 2, ó, 1, 2. E depois da reação química? 1, 2. Perceberam que a quantidade de átomos de oxigênio antes da reação e depois continuou a mesma? Do mesmo modo, os átomos de hidrogênio. Olhem só, 1, 2, 3, 4. 4 átomos de hidrogênio antes da reação. E quantos átomos de hidrogênio depois? 1, 2, 3, 4. Perceberam que a quantidade de átomos não mudou? Eles apenas se organizaram de uma forma a formar uma nova substância química, a água. Tá certo? Então, basicamente é isso, que é balanceamento de equação química. Tudo que existia antes, a quantidade de átomos que existia antes, continua existindo depois da reação química. Eles só se organizam de uma forma diferenciada para formar novas substâncias. Ok? Aí vejam só, há casos em que uma reação química necessita ser balanceada. Balanceada significa ajustada. Ok? Para que a quantidade de átomos que a gente vê de um lado permaneçam do outro lado. Um exemplo de balanceamento que é muito importante para a nossa vida é a equação da fotossíntese. Ok? 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de gás carbônico se combinam com 6 moléculas de água. Ok? E o que acontece? É formado no caso, uma molécula de glicose, que é o açúcar, um tipo de açúcar, e 6 moléculas de oxigênio. Ok? Nessa molécula, quer dizer, nessa equação química, vocês podem ver que a quantidade de átomos antes da reação é igual à quantidade de átomos depois. A diferença é que eles se combinaram para formar novas substâncias químicas. Uma pergunta: quais são os reagentes dessa reação química? Os reagentes são o dióxido de carbono e a água. E quais são os produtos? Os produtos são a glicose e o gás oxigênio. Ok? O que é balancear uma equação química? Balancear uma equação química é o mesmo que acertar os coeficientes ou igualar o número de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membros da equação. Vocês viram que o primeiro membro da equação
é tudo que vem antes da seta. E o segundo membro da equação é tudo que vem depois da seta. Ok? Observem aqui que quando uma reação química não está balanceada, ela fica desequilibrada. Ó. Imagina se você colocar em um dos braços da balança mais partículas do que no outro lado da balança. O que acontece? Ocorre um desequilíbrio. Ok? Isso aqui indica que antes da reação química, ó, aqui, ó, apareceram quantos átomos? 4. E depois da reação química, só 3 átomos, que é 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, nesse caso, aqui tem um desequilíbrio. A reação não está balanceada. Como é que essa reação química fica balanceada? Para ficar uma reação química balanceada, tem que ter mais uma molécula de gás hidrogênio. Ok? Aí as duas moléculas de gás hidrogênio, ó, esse 2 é o coeficiente. Tá certo? Esse 2 é o coeficiente. Ele indica que é necessário 2 moléculas de gás hidrogênio para reagirem com uma molécula de gás oxigênio para produzir 2 moléculas de água. E se a gente for contar a quantidade de átomos antes, ó, 6 átomos antes, ó, da equação química. E quantos átomos depois? 6 também. Perceberam que a quantidade de átomos não aumentou? Então, essa reação química está balanceada. Ok? Outro exemplo de reação química balanceada é a reação que ocorre entre o átomo de carbono e os átomos de oxigênio. Ok? Um átomo de carbono se combina com 2 átomos de oxigênio. Quantos átomos a gente tem aqui? 3 átomos. Antes da reação acontecer. E quando a reação acontece, forma-se uma molécula de gás carbônico, que é o CO2. Tá certo? Quantos átomos ela tem? 3 átomos também. Como vocês podem visualizar aqui na balança, ó, o antes tinha 3 átomos e o depois continuou tendo 3 átomos. Então, essa reação química também está balanceada. Ok? Então, para vocês se lembrarem de uma reação química, terem essa noção bem desenvolvida, se lembrem da balança. Ok? Os 2 braços da balança necessitam estar em equilíbrio para que a reação química esteja balanceada. Ok? O que são coeficientes estequiométricos? Os coeficientes estequiométricos, ou simplesmente coeficientes, são números que indicam a proporção de átomos que participam da reação química. Ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, 2 moléculas do gás hidrogênio, que é H2. H2 significa gás hidrogênio. Aí, esse 2 que vem antes do H2, aqui, ó, 2 significa 2 moléculas. A quantidade de moléculas. Ok? Ou seja, esse 2 é o coeficiente. Ele indica a quantidade de átomos, a quantidade de moléculas, ok? Na nossa reação química. E esse 2 aqui de baixo, ó, esse 2 menorzinho subscrito, ele é chamado de índice. O índice identifica a quantidade de átomos de um elemento químico que fazem parte de uma molécula, ok? O que é estequiométrico, de coeficientes estequiométricos? Eu dividi aqui em 2 cores. Ó, estequio, a primeira parte, significa, vem do grego stoikeion, que significa elemento. E métrico, que é a segunda parte, que está em verde, vem do grego metron, que significa medida. Ou seja, estequiométrico significa a medida dos elementos químicos, a medida dos elementos, a quantidade dos elementos, a quantificação dos elementos, ok? O que é estequiometria? Esse conteúdo aqui é bastante visto no ensino médio, ok? Vocês aí que não chegaram no ensino médio ainda, vocês vão aprofundar esse assunto no ensino médio. A estequiometria é o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas em uma reação química, ok? Esse cálculo de estequiometria, que vocês verão posteriormente, principalmente no ensino médio, é bastante importante na indústria, nos laboratórios e também em várias áreas da medicina. Ok? E aqui vocês podem visualizar numa reação química,
o que são esses coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes estequiométricos são esses números que a gente coloca antes da fórmula da substância, ok? Ó, 2 moléculas de gás hidrogênio, que é H2. Então, esse 2 que significa 2 moléculas é chamado de coeficiente estequiométrico, ok? Quando o coeficiente estequiométrico é 1, ou seja, só uma molécula de uma substância, não é necessário colocar o coeficiente estequiométrico 1. E esse 2 aqui identifica que são 2 moléculas de água que foram formadas, ok? Aí agora, vejam só, vamos ver como é que se balanceia uma equação química. Como exemplo, a gente vai usar a reação química do sódio com o gás cloro, que tem como produto cloreto de sódio. Observe que essa reação aqui, do jeito que está, não está balanceada. Por quê? Antes da seta, a gente tem 2 átomos de cloro, ó, Cl2, e depois a gente só está tendo 1. Então não está balanceada. Aí vejam só, o sódio, que é o Na, ok, na química é o Na, ele é um metal que reage de forma violenta com a água, conforme vocês podem ver nessa imagem animada aqui, ó. Por isso é que o manuseio do sódio ele deve ser feito por um profissional habilitado, ok? Em um laboratório, tá certo? Então se atentem a isso. Não tentem fazer essa experiência aqui em casa, porque é perigoso, ok? Aí vejam só, a gente viu que essa primeira equação não está balanceada. A segunda ainda não está balanceada. Por quê? Aqui, ó, ficam tendo 2 átomos de sódio depois da reação química. E antes da reação química só tem 1. Perceberam aí? Ainda não está balanceada essa reação química. Para ela ficar balanceada, temos que usar o coeficiente estequiométrico 2 antes do sódio, que é o Na, porque aqui ficam tendo, ó, 2 átomos de sódio antes da reação. E fica tendo 2 átomos de sódio depois da reação, ok? E quanto ao cloro, também está balanceado, ó. Aqui a gente tem 2 átomos de cloro, ó, Cl2, significa que são 2 átomos de sódio e 2 de cloro, ok? Outra reação química que ocorre é o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, que formam a substância amônia, ok? Nessa primeira reação química não está balanceado. Por quê? Ó, a gente tem 2 átomos de hidrogênio no início, ok? 2 átomos de hidrogênio no início e 3 átomos de hidrogênio no final. Então não está balanceada. Na segunda tentativa, também não está balanceada. Por quê? Verifiquemos a quantidade de hidrogênio aqui, ó, antes da reação. 2 átomos de hidrogênio, ok? E depois a gente tem 3 átomos de hidrogênio aqui, ó, o índice, vezes 2, ou seja, 6 átomos de hidrogênio. Quando tem o índice e o índice, a gente multiplica o índice vezes o coeficiente para a gente achar a quantidade de átomos, ou seja, 2 antes e 6 depois. Aí não está balanceada. Já a terceira tentativa foi balanceada corretamente. Vejam só. Ó, quantos átomos de nitrogênio antes da reação química acontecer? 2. E quantos no final? 2 átomos de nitrogênio, 2N. Ok? Já os átomos de hidrogênio estão balanceados também. Veja só. 3 vezes 2 dá 6. 6 átomos de hidrogênio. E quantos átomos de hidrogênio aqui? Ó, 2 vezes 3, 6 também. Então, nesse caso aqui, ó, tá tendo um equilíbrio, tá certo? Antes da equação e depois da equação química, ok? Tá tendo um equilíbrio antes da reação química acontecer e depois da reação química acontecer. Também temos o metano, ok? O metano é um dos gases que contribuem para o efeito estufa e é o principal componente do gás natural, derivado do petróleo. Esse gás também é produzido em pântanos, no tubo digestório do gado e na decomposição do material orgânico presente no esgoto e no lixo.
A equação que mostra a queima completa do metano é, vejam só, uma molécula de gás metano, ó, reage com 2 moléculas de gás oxigênio e resulta em uma molécula de gás carbônico mais 2 moléculas de água, que é isso que está resumido aqui, ó. Ok? Beleza? Essa primeira tentativa de equação química não está balanceada. Por quê? Vamos verificar. Ó, a gente tem 4 átomos de hidrogênio aqui no início, nos reagentes, e nos produtos a gente só tem 2 átomos de hidrogênio. Então não está balanceado. Perceberam aí? Temos quantidades diferentes de um mesmo elemento químico. Para ela ficar balanceada, a gente tem que utilizar o índice não. Para ela ficar balanceada, temos que usar o coeficiente 2, ok? Aqui, ó, vejam só, 2 vezes 2, dá quanto? 4 átomos de oxigênio nos reagentes, e quantos no produto? 2 aqui, ó, e 2 átomos de oxigênio aqui, ou seja, 2 mais 2, 4. 4 átomos de oxigênio depois e 4 átomos de oxigênio antes. Perceberam? E do mesmo modo o hidrogênio, ó, 4 átomos de hidrogênio antes da setinha e 2 vezes 2, 4. 4 átomos de hidrogênio depois da setinha. Ok? E os átomos de carbono estão, ó, na mesma quantidade, ó, um átomo de carbono antes e um átomo de carbono depois. Perceberam aí como é que a gente identifica quando uma equação química está corretamente balanceada e quando não está balanceada? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Façam a atividade que está no grupo. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Ao professor. E até mais.